Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje continuamos o nosso estudo sobre o desenvolvimento de RPAs no Python utilizando a biblioteca PyAutoGui. Porém, o tema de hoje ele é interessante porque ele não serve apenas para o PyAutoGui, mas também para utilização em qualquer tipo de ferramenta que você precise no Python da interação com usuários em caixas de diálogo no estilo do Windows. Isso mesmo. Então, você pode utilizar estas ferramentas que eu vou apresentar hoje como etapas da criação de RPAs utilizando o PyAutoGui, como temos estudado aí desde o aulão inicial, aulão não, né? O aulão inicial ali de 38, 40 minutos, que eu vou deixar novamente a descrição aqui, porque se você tiver alguma etapa que tiver em dúvida, é melhor dar uma olhadinha antes nesse conteúdo mais completo, mas é interessante porque essa aula de hoje ela tem um grau de autonomia interessante, porque a gente vai falar basicamente de quatro tipos de caixas de diálogo que vocês vão ver naquela metodologia que a gente tem utilizado aí nos últimos vídeos, de vídeos mais diretos, né, sem necessariamente eu estar narrando, com o código para que vocês acompanhem.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Como eu tenho falado nessa nova metodologia que a gente está utilizando no canal, é interessante que essa parte núcleo, né, esses 5, 6 minutos ali do vídeo principal, você vá observando, deixa uma janela com o Python e vai executando, pausando o vídeo, seguindo. Pode até de repente deixar uma vez ele rodar completo para você entender a lógica e aí depois volta pausando e reproduzindo para você realmente absorver aquilo que está sendo ensinado. E aí, sobre esse vídeo de hoje, né, em resumo ali, né, a gente viu as 4 caixas de diálogos principais do PyAutoGui, né, aquela primeira de alerta, que serve para você, como o próprio nome já dá, né, passar um alerta, uma mensagem curta, e ela pode inclusive ser utilizada em conexão com outras etapas do programa que você está criando em PyAutoGui. De repente fez uma análise antes de fazer a inserção de um texto ali copiado, como a gente viu que é possível na primeira aula sobre esse tema. Ele pode interpretar o texto, fazer alguma leitura ali e com alguma condição, dependendo da condição, você dispara um alerta. Então, essa é uma das formas de utilizar o alerta, e claro, como eu comentei na abertura do vídeo, você pode utilizar esses alertas independente do PyAutoGui. Qualquer programa, qualquer script que você tenha no Python, você pode utilizar, né, claro, o PyAutoGui Alerta, junto com uma condição que você tenha estabelecido para você conseguir interagir com o usuário e ter ali algum dispositivo de controle numa etapa importante. A outra coisa, né, os demais, todos eles, mas principalmente os demais, né, a confirmação, que tem aquela opção dos botões, o prompt e o password, vocês viram eu lançando direto, mas vocês perceberam que em alguns momentos eu coloco uma variável. Então eu posso, por exemplo, criar uma variável resposta e eu coloco que ela vai receber o valor do PyAutoGui confirme, ou do PyAutoGui prompt, ou do PyAutoGui password. Quando você faz isso, o que que o PyAutoGui vai fazer por trás ali, ou o Python, né, integrado com o PyAutoGui? Ele vai pegar aquilo que você responder, aquilo que o usuário responder à tua caixa de diálogo, ele vai atribuir aquela variável, e aí depois disso você utiliza aquele conteúdo, como a gente fez naquele exemplo bem simples, que é o exemplo usando a estrutura condicional, para confirmar se você curtiu ou não curtiu o vídeo, né? Então eu peguei aquele código ali, aquele retorno da resposta, e tratei dentro de uma estrutura condicional. Essa mesma lógica você pode utilizar em qualquer programa. Eu vou só retornar aqui rapidinho a tela para vocês verem algumas questões adicionais que eu passei, todas elas de alguma forma, mas algumas foram de forma um pouco mais rápida, então eu vou mostrar para vocês aqui na nossa tela. Eu estou aqui com o blog aberto, com o tutorial que eu venho trabalhando desde a primeira aula. Esse tutorial, novamente, eu deixo aí nos links, é do nosso blog, eu mesmo que fiz isso aqui. É uma visão bem simples do PyAutoGui, mas com esses vídeos, esse tutorial e complementado com documentação, você consegue em pouco tempo dominar bastante aí os recursos do PyAutoGui, e o resto realmente aí vai da criatividade de cada um como utilizar, né? Então aqui a gente tem as nossas funções que a gente chama para os 4 exemplos que utilizamos no vídeo, mas aqui embaixo eu deixei de forma mais organizada o seguinte: o text, que sempre é aquela mensagem inicial. Vocês viram que você pode colocar direto na função, ou como qualquer outra função do Python, você pode criar uma variável e usar aquela variável dentro do argumento. Depois vocês viram que o title eu fiz em alguns casos, em outros não, mas sempre que você faz isso é legal ter um title, porque aí a imagem da caixa de diálogo fica mais organizadinha, é o que vai aparecer ali na parte superior da sua caixa de diálogo. O buttons, que são os botões, né, a gente pode colocar um texto direto, a gente pode não colocar nada, que o PyAutoGui vai ter algum texto de botão principal. Por exemplo, para o confirme, ele sempre vai dar lá a opção de OK ou cancelar. E aí esse texto, né, a palavra OK ou a palavra cancel, vai ser o retorno da variável que você estiver utilizando para receber o PyAutoGui. Mas você pode alterar, você pode botar sim ou não, pode colocar mais opções, e vocês perceberam que eu faço isso passando uma lista de argumentos.
Eu vou até voltar aqui um pedacinho do vídeo para a gente ver essa parte aqui onde a gente usa os botões. Aqui, ó, quando eu vou fazer apenas um botão único, eu venho aqui e boto o texto direto. Se eu quiser fazer um botão com mais opções, como esse aqui, o que eu faço é passar as opções do botão como uma lista. Então, com essas duas formas de trabalho, você consegue manipular de forma bem interessante e depois utilizar dentro da lógica, porque você já vai saber qual é a resposta do usuário. A outra forma, que aí não tem como você saber exatamente, né, é o prompt. O prompt é como se fosse uma caixa de texto. Ele funciona similar ao input, né, que você usaria numa interface mais é, é, de texto, né, do Python, a interface tradicional. Depois disso você tem o default. O default ele vai servir para tudo que você vai receber. Você pode colocar um texto padrão, pode colocar uma senha padrão. Então ele vai usar ali para um default que vai servir ali para se o usuário não digitar nada, simplesmente der o OK, ele vai utilizar aquele texto padrão como retorno da função do PyAutoGui. Ou por fim o mask eu não gosto nem de mexer com ele porque o password ele já vem todo organizadinho ali naquele padrão que a gente já está acostumado no Windows e outros sistemas operacionais, que ele vai mascarar, é o caractere que vai substituir o que você digitar na hora de preencher uma caixa de diálogo do tipo senha. Então você pode alterar ali colocando um outro caractere. Ele vem um padrão, um asterisco, você pode botar um X, botar uma letra qualquer, então é basicamente para isso. Mas eu considero que essas quatro primeiras aqui realmente são as mais importantes. E aí, para cumprir também uma promessa que eu fiz para vocês, até para. Opa, calma, eu falando de promessa, quase deu spoiler, né? Não, gente, brincadeiras à parte, eu cortei nessa parte aqui da promessa para a gente finalizar, né, o escopo desse vídeo com essa parte das caixas de diálogo. Espero que vocês tenham gostado aí, tanto da parte ali mais direta do vídeo. Comentem, por favor, se vocês estão gostando dessa metodologia, porque é um teste realmente. Por isso até que eu fiz essa sequência de vídeos, soltando todos aí dentro de uma semana para outra, para analisar o feedback, né, junto, é claro, com um tema que já é atrativo por si só, que são os RPAs, mas é muito importante para mim saber se vocês estão gostando, se eu continuo com vídeos dessa forma. E aí a promessa que eu cortei ali vem no próximo vídeo. Na verdade, eu fiz uma gravação um pouco mais fluida para a gente otimizar o tempo, né? Já que a gente sempre faz a gravação aí nos feriados, final de semana, às vezes à noite, às vezes até de madrugada, quando não vai incomodar os vizinhos, a minha esposa. Então a gente deixou o vídeo um pouco mais fluido, mas essa última parte que eu brinquei ali da promessa é o que eu havia de fato prometido desde o início, que é um vídeo para discutir um pouquinho sobre os problemas, né? Então já está gravado, eu vou publicar também na sequência aqui, 1 ou 2 dias depois desse vídeo vai sair esse último que é para falar um pouquinho sobre os problemas que a gente pode ter no PyAutoGui, o dispositivo de fail-safe, né? Como você fazer com que o robô seja abortado de uma vez. Esse movimento que eu fiz aqui vocês vão entender quando olharem o próximo vídeo, o que significa isso, que tem a ver com o dispositivo de fail-safe. Alguns cuidados, né? Como usar essas próprias caixas de diálogo que a gente aprendeu hoje como elementos importantes na criação de robôs com o PyAutoGui para você controlar o tempo, para você mitigar riscos de falha. Então tudo isso vai ser discutido nesse outro vídeo, né? Então espero realmente que tenham gostado. Espero também que tenham seguido ali as recomendações do nosso robô, né? Que tenham curtido o vídeo, que tenham feito a inscrição. Se não fez, aproveita os cards que vão aparecer agora para fazer a inscrição, para acompanhar o conteúdo recomendado de playlists, de vídeos que a gente sempre coloca aqui no final. E compartilhe também, né, esse conteúdo com outras pessoas que queiram aprender Python em diversos contextos, né? O nosso canal aqui, como ele é focado principalmente no Python, então você vai ter sempre aqui vídeos para aprender como essa sequência agora é RPA, a gente tem vídeos para aprender ciência de dados, uma playlist específica para análise de dados, playlist para estatística, então tem bastante conteúdo aí de acordo com a necessidade, com a utilidade de cada um no seu dia a dia, nos seus estudos, na sua profissão. Então, um abraço e obrigado mais uma vez pelo apoio, por continuar com a gente até agora. Até logo.